Olá, TDAHzinhas queridas. Hoje é dia de live de meninas, né? Ainda mais com esse título. Oi, Samantha. Tudo bem? Juju está a postos? Bru Mancini, Daniele, Renata. Vamos, meninas, vamos chamando todo mundo. Esse tema é muito importante para vocês, mulheres, para nós, mulheres, e para as mulheres com TDAH entenderem a importância e o impacto dos hormônios no TDAH. Então, chamem todas as suas mulheres que precisam entender a respeito disso. É sempre a educação e a informação que faz com que as pessoas compreendam, muitas vezes, o estado em que vocês ficam. Ok? Então não deixem de chamar, de convidar as pessoas, porque realmente é importante entender essas questões. A Dani, eba, hoje vou ver ao vivo. Que bom, Dani, que bom, tá vendo? Se programou, se organizou e tá aqui com a gente. Dessa para melhor entrou, o mundo do TDAH entrou. É ruim porque eu nunca sei o nome de vocês. Se apresentem aí para eu gravar o nome de vocês. A Dani colocou, estou vendo todos os seus vídeos no YouTube todo dia. Dani, o que você está achando? Me dá um feedback aí dos vídeos, o quanto que você está aprendendo. Pode falar aqui para mim. Vocês podem colocar os temas, vocês sabem que eu gosto muito quando vocês falam sobre os temas que vocês gostariam de ouvir. E o tema de hoje, ele foi um pedido de um marido. Vocês acreditam? Foi o Paulo Sérgio que pediu que eu fizesse um tema sobre, na realidade, mais focado na menopausa. Mas, como vocês nem todas estão aqui na menopausa e não estão nessa faixa etária, ou algumas podem ser até mais novas e estão, e entender sobre isso. Então, eu fiz a pedido desta pessoa que mandou um direct para mim. Então, quando vocês quiserem, podem mandar um direct falando do tema que vocês gostariam que eu falasse a respeito, ok? Então, minhas lindas, minhas queridas TDAHzinhas, vamos começar, porque eu trouxe bastante coisa, vou dar talvez até resumo aqui, porque claro que sou eu, né? Eu falo muito, eu explico muito, eu adoro ensinar para vocês tudo relacionado ao TDAH. Então, vamos ver se a gente consegue ficar em 1 hora. Ok? Meu nome é Bruna e acho esse tema muito importante. Sim, é muito importante. Já estou começando a ficar com calor por causa a minha nova ring light que está aqui em frente de mim. Então, já vou pedir para a Juliana ligar a ventilação, porque isso esquenta muito. Então, só 2 minutinhos, meninas. TPM e TDAH, sim, sim. Hormônios da menopausa, sim. A Rebel, já assisti quase todas. Que fofo, quer entender melhor a esposa. Não é uma graça, Samantha? Gente, eu achei assim uma fofura. Porque é necessário, né? É necessário compreender que o comportamento, muitas vezes, que vocês têm, vocês não têm de propósito, o mau humor não é de propósito, a irritabilidade não é de propósito, a mudança de humor não é proposital, a irritabilidade e tudo mais que acompanha os nossos lindos hormônios dentro dos nossos corpinhos. Então, deixa eu ver aqui, meninas, só um minutinho. Ju, pode até abaixar um pouco mais. Vamos começar? Então, boa noite, minhas queridas TDAHzinhas do meu coração, aos TDAHzinhos que assistirem essa live também, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer enorme estar com vocês, eu agradeço muito a presença de vocês, toda quinta-feira, eu não tenho feito há 2 quintas-feiras, porque por motivos justos. Então, toda vez que eu estou com você é uma honra e principalmente vocês alocarem o tempo de vocês para estarem comigo presentes na live, para que eu possa dar o que
através dos meus estudos, das minhas leituras, o que eu puder fazer para que vocês se informem cada vez mais é vocês estarem presentes comigo aqui nessas lives às quintas-feiras. Então, como vocês viram na chamada do postinho, é o universo mulher, hormônios e TDAH. O quanto que os hormônios afetam o TDAH, o quanto ele exacerba os sintomas, seja nas 4 fases realmente da vida de uma mulher, que é a adolescência, é a fase reprodutiva, que talvez a maioria que esteja aqui esteja nessa fase, e a fase da adolescência, né, a puberdade e tudo, e claro, a menopausa, que é a grande mudança na vida da mulher, realmente quando ela para da sua fase reprodutiva. Então, vocês vão aprender um pouco, claro, sobre essas questões, o quanto é impactante e o que vocês vão fazer, podem fazer a respeito, ok? Então, deixa eu rolar aqui só para ler um pouquinho. Tenho a sensação de que passo o mês todo com TPM, a Vanessa já falou. Eu descobri meu TDAH procurando psiquiatra por causa das minhas oscilações de humor e já descobrimos que o ciclo menstrual tem influenciado. Isso, muito bom saber. Descobri só há 3 meses, estou aprendendo a lidar com transtorno. A Marina, eu tenho muita TPM, pior o TDAH. Todas vocês validando exatamente isso. Eu tenho TPDM, sim, que tem a questão da disforia. Isso, TPDM, primeira vez por aqui, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Estelares 22, você está aqui, depois coloco o seu nome para eu saber quem é você para eu gravar. E seja bem-vinda. Toda live, eu faço todas as lives às quintas-feiras, às 21h37. Então, coloca sempre a notificação, fica sempre de olho no meu Instagram, para que você possa acompanhar e aprender junto com essa tribo maravilhosa que são vocês, minhas TDAHzinhas. Então vamos lá. Como é que o TDAH afeta as mulheres, né? Como o TDAH afeta de maneiras diferentes? Sim, afeta de maneiras diferentes. Então você já reparou que os seus sintomas de TDAH pioram em certas épocas do mês? Com certeza vocês já escreveram aí, então já com certeza muitos de vocês já perceberam isso. Parece que o seu pensamento fica um pouco confuso na semana anterior à menstruação. É como se você se tornasse assim meio que organizada e eficiente no meio do ciclo. Isso acontece com vocês? Então podem dizer, levanta a mãozinha, quem se enquadra nisso. Deixa eu ver. Quem é que vai levantar a mãozinha? Deixa eu ver. Corações, pessoal. Isso aí, Marina. Seja líder dessa tribo aqui, para mandar coraçãozinho. Então, para a maioria das mulheres e meninas afetadas pelo TDAH, a gravidade dos sintomas do TDAH irá sim flutuar ao longo do mês. Isso é um fato, pois está intimamente ligada aos seus ciclos hormonais. Então, durante todas as fases, esse impacto vai existir, essa gravidade, né? O TDAH vai afetar as mulheres de maneira diferente. Então, os médicos, eles notaram correlações entre sintomas de TDAH e hormônios, mas não apenas mensalmente. Essa correlação, ela está mais também presente ao longo da vida dessa mulher, em todas as fases da vida dela, isso está presente. Então, a idade média de diagnóstico para mulheres com TDAH que não foram diagnosticadas quando crianças, fica entre 36 e 38 anos. E quem diz isso é uma médica, é a Patricia Quinn. Eu tenho os livros dela, se eu não me engano, ela é uma médica até pediatra. E ela é diretora do Centro Nacional para Meninas e Mulheres com TDAH. E ela é autora do livro, que é um livro excelente. Gente, toda vez que eu falo, é muito chato. Eu fico às vezes até constrangida, porque a maioria dos livros que eu tenho, infelizmente, não tem tradução.
Então eu peço que vocês até me perdoem, porque parece assim até arrogância da minha parte eu botar um título em inglês, mas é porque realmente não tem em português. São pouquíssimos os livros que tem em português. Então, esta médica, a Patricia Quinn, um desses livros que até essa parte do texto é extraído dela também, né, muito das citações que eu vou fazer aqui é dela, é do livro Understanding Women with ADHD. Então, é compreendendo as mulheres com déficit de atenção. E não tenho como passar para vocês, Cíntia, tem em português? Não, infelizmente não tem. Então, antes disso, as meninas e mulheres, o que acontecia? Elas costumavam ser, aliás, até hoje, né, mal diagnosticadas, né, os médicos não conseguiam fazer um diagnóstico certeiro. Essa menina tem déficit de atenção, então essa mulher tem déficit de atenção. E o que ficava evidente quando essa pessoa, essa mulher, buscava ajuda no médico? De que ela era portadora do transtorno de ansiedade ou da depressão. E mesmo que essas condições sejam secundárias, na realidade são as comorbidades mais comuns numa mulher com déficit de atenção, numa pessoa com déficit de atenção, tratar essas comorbidades, tratar essas condições não significa que vai resolver o problema, né, a raiz do problema, que é o TDAH. E, infelizmente, quando os médicos diagnosticam meninas e mulheres com TDAH, o que acontece? Eles raramente levam em consideração, né, as flutuações hormonais para desenvolver um plano de tratamento. Eles não levam, infelizmente, eles esquecem de levar em consideração isso, a maioria. Então, agora, os profissionais, eles estão aprendendo mais, graças a Deus, sobre as conexões entre os hormônios e o TDAH. Então, segundo a doutora Quinn, a Patricia Quinn, ela diz o seguinte: as mulheres com TDAH devem viver em seus corpos. E esses corpos, ou mais especificamente os seus cérebros, estão sujeitos à flutuação mensal dos níveis hormonais. Então, uma pesquisa confirmou o quê? Que o cérebro ele é alvo do estrogênio e que os efeitos neuronais do estrogênio têm consequências funcionais. Então, a doutora Quinn, ela diz que essas mudanças nos níveis de estrogênios na puberdade e, novamente, na menopausa podem impactar dramaticamente os sintomas de TDAH de uma mulher. Então, junto com a sua capacidade de funcionar, os sintomas de TDAH de uma mulher junto com a sua capacidade de funcionar. Então, ela mostra exatamente que os hormônios impactam sim o TDAH, quer dizer, os sintomas ficam exacerbados. Então, flutuações semelhantes relacionadas ao ciclo menstrual de uma mulher podem piorar os sintomas de TDAH e os sintomas da síndrome pré-menstrual, que é a nossa querida TPM. Então, você quer saber o que acontece nos 4 estágios na vida de uma mulher? Bem, nos 4 estágios da vida de uma mulher que vai da puberdade à menopausa, você vai aprender o que está acontecendo hormonalmente e algumas maneiras de controlar os sintomas, ok? Então, eu acredito que todas vocês já tenham percebido essas características em vocês, né? Eu acredito que vocês ficam assim, tipo, chega o ciclo menstrual, porque toda mulher tem TPM, claro. A questão que está sendo abordada aqui não é só a questão da TPM ou o impacto dos hormônios na vida de uma mulher, porque eu, sendo mulher, mesmo não tendo TDAH, eu sofro o impacto dos hormônios, eu tenho TPM, eu fico mais irritada, né? A gente fica mais chata, fica mais emotiva. Mas quando se trata de uma mulher com TDAH, essa correlação hormônios versus TDAH traz um impacto muito maior.
Então é uma correlação que existe e realmente as pessoas não, os profissionais principalmente, não param para pensar quando fazem o diagnóstico do TDAH numa mulher e levar isso em consideração. Então, o TDAH e a adolescência, né? Então eu vou contar a história da Melissa e é muito importante, meus amores, que todos vocês aqui, futuramente, se vocês forem mães, e a probabilidade de uma mãe com TDAH gerar um filho com TDAH ou uma menina, né, seja uma menina que venha e ela vai ter TDAH, quanto mais vocês se informarem a respeito do que acontece desde cedo com a sua filhota, você vai aprender a gerenciar os sintomas e você vai compreendê-la muito mais. Então, é sempre mais, quanto mais informação você tiver, mais libertador será para que você gerencie os seus sintomas. A Estelares, putz, bem lembrada, ainda tem a tireoide, até alivia conhecer gente como a gente. A Estelares 22, sensação de não ser mais uma mulher útil para nada. Oh, meu Deus, olha esses pensamentos. Meu filho tem, a Vanessa, mas aí já não entra a questão dos hormônios, né, Vanessa? Mas é importante sim, quanto mais você se informar a respeito, você vai aprender a gerenciar. E você descobriu que tinha através dele. Isso é muito comum também. Ah, também tem uma filha. Ótimo, ótimo. Então fica aqui, Vanessa, fica aqui até o fim. Gente, como vocês estão falando também dessa questão da tribo, de vocês fazerem realmente a importância, né, de vocês estão aqui numa live comigo, onde tem outras mulheres com déficit de atenção. Isso é mega importante, gente, vocês criarem essas conexões, vocês fazerem essas trocas. Então, quem quiser fazer parte da minha tribo de TDAH no Telegram, depois dá uma olhadinha nos destaques, aonde vocês podem entrar no grupo da Help Organização no Telegram, que é exatamente a tribo de vocês. E é para homens e mulheres. Eu já tive um grupo exclusivo para mulheres, mas agora é para ambos, ok? Então vamos falar agora, gente, para vocês entenderem, e a gente não se desviar muito aqui do foco do assunto, sobre as fases da mulher, né, que são os 4 estágios na vida de uma mulher, que vai da puberdade até a menopausa. Então, gente, eu vou falar sobre o TDAH e adolescência, eu vou começar contando a história da Melissa, até para ilustrar as dificuldades de uma menina, né, exatamente de uma menina na fase da adolescência, o que aconteceu com ela. Então eu vou contar a história da Melissa, que é uma menina que foi diagnosticada com a apresentação do TDAH na forma predominantemente desatenta e ela tinha 10 anos. Ela recebeu uma dose baixa de Ritalina e se saiu bem na escola. As coisas mudaram quando a Melissa fez 12 anos e entrou na 7ª série. Então, o aumento dos hormônios produzidos no início da puberdade, junto com as demandas do ensino médio, eram demais para ela lidar. Então, ali começaram os problemas para a Melissa. Então, segundo a mãe, ela se atrasava para a aula, ela esquecia de levar os livros para casa, aí ela trabalhava 3 horas para fazer as tarefas de casa e ela acabava esquecendo de levar essas tarefas. Então, começaram os problemas exatamente nas funções executivas, a capacidade dela de se organizar, de se planejar, o impacto na memória, o impacto no foco, tudo isso com a Melissa, que tinha 12 anos. Então, segundo a mãe, ela não sabia, a própria mãe não sabia, se os problemas da Melissa eram devido ao agravamento do TDAH, a mudanças hormonais ou o fato de ter que mudar de aula. Quer dizer, como ela tinha 6 professores e ela tinha que ir mudando de sala, né, isso poderia deixá-la confusa, então ela não sabia se isso também era uma problemática para ela, lidar com 6 professores diferentes ou uma combinação de todas essas coisas. E aí, quando a mãe da Melissa levou-a ao médico, o médico da Melissa disse à mãe o seguinte, que quando as meninas atingem a puberdade,
elas metabolizam a medicação para o TDAH mais rapidamente. Então, ele aumentou a dosagem dela durante os 3 anos seguintes. Eles experimentaram 10 medicamentos diferentes em dosagens variadas e para poder realmente fazer um mapeamento do que iria funcionar para ela. Então, as concentrações, quando as concentrações mais altas de medicação fizeram com que a Melissa perdesse peso, quer dizer, isso não foi benéfico para ela e não ajudou muito nas questões das funções executivas, eles pararam com os remédios. E, embora o aumento das dosagens dos medicamentos, às vezes, ajude os meninos adolescentes quando seus sintomas de TDAH pioram, o que sugere a experiência clínica com as meninas? Que, geralmente, essa abordagem falha. Ela não é eficiente para as meninas nessa fase da vida dela. Entendeu? Então, através de tentativas e erros, a Melissa, que agora está com 15 anos, ela encontrou uma maneira de controlar os sintomas, que foi o quê? Ela toma agora uma pequena dose de Ritalina aliada a suplementos de óleo de peixe. Então, através disso, ela conseguiu se ajustar. Então, ela não perdeu aula, conseguiu entregar os trabalhos dela a contento, realmente dentro dos prazos. Quando ela foi para o ensino médio, ela conseguiu fazer outras coisas extracurriculares, então ela conseguiu dar um andamento que ela gostaria de dar à vida dela. Então, isso é o que eu acabei de falar, para que quem está entrando agora é exatamente a questão hormonal na fase da puberdade. E quais são os efeitos hormonais especificamente no TDAH? Os hormônios, né, quando a gente fala assim, os hormônios em fúria, né, que é aquele turbilhão que a gente sabe, parece assim que é uma ebulição, que às vezes levam a comportamentos de rebelião, a comportamento de riscos em adolescentes, tem efeitos profundos nas meninas com TDAH, que geralmente começam a puberdade entre os 9 e 11 anos e menstruam entre os 11 e 14 anos. Então, as pesquisas, né, porque não são muitas as pesquisas, infelizmente, isso a Patricia Quinn fala, a própria, uma expert, é uma psicoterapeuta americana também muito show, que é a Sari Solden, que também tem a literatura dela, e ela fala que, infelizmente, as pesquisas voltadas para as mulheres ainda é muito pequena. Não existe uma pesquisa grande voltada para as mulheres. Então, através da Patricia Quinn, que ela realmente focou muito na questão das meninas, descobriram que meninas com TDAH no início da adolescência têm mais problemas acadêmicos, têm um comportamento mais agressivo, sinais precoces de problemas relacionados ao uso de substâncias e maiores taxas de depressão do que as meninas que não têm o TDAH. E quem fala isso também é o médico, é o Stephen Henshaw, que é professor e chefe do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que estuda meninas com TDAH há mais de 10 anos. Então, ao contrário dos meninos adolescentes com TDAH que tendem a ter reações violentas, as meninas com TDAH geralmente internalizam seus problemas e isso torna as suas lutas mais fáceis de serem ignoradas, principalmente. Isso é muito ruim, porque vocês, desde pequenas, vocês ficam caladinhas, sofrendo e não compartilham as dores de vocês. Vou tomar um golinho de água. Então, as alterações hormonais na puberdade, especialmente os níveis mais elevados de estrogênio e progesterona, podem fazer com que os medicamentos para TDAH sejam menos eficazes. Então, estudos mostraram que o estrogênio pode sim
aumentar a resposta de uma mulher aos medicamentos anfetamínicos, mas esse efeito pode ser diminuído na presença da progesterona. Então vocês veem o quanto os hormônios impactam o TDAH e principalmente quando se faz o uso do medicamento. Então a solução para essa fase, né, da mulher, que é exatamente a puberdade, é ter uma conversa junto ao médico, né, ao especialista, para que essas questões sejam sanadas e, através de tentativas e erros, como foi o caso da Melissa, buscar o melhor tipo de medicamento, o melhor tipo de ajuda, no sentido de como é que vai minimizar os efeitos. Então, não é somente o uso do medicamento, mas também, gente, é como eu sempre falo aqui, vocês, mulheres com TDAH, vocês têm sofrimentos, vocês têm dores reais, vocês têm dificuldades verdadeiras, mas sem as mudanças nos hábitos de vocês, sem as mudanças nos comportamentos de vocês, dificilmente vocês vão conseguir superar esses desafios. Então é literalmente uma mudança no estilo de vida, ok? Então, no final, quem ficar comigo até o final, para eu poder falar da minha mentoria, que vocês não estão sabendo, algumas não estão sabendo, que eu estou lançando uma mentoria em grupo para mulheres com TDAH que querem aprender, dar um start e aprender a viver melhor com o seu TDAH. Então, fica comigo até o final para eu falar sobre isso, tá bom, meus amores? Então, vamos agora passar para a fase dos anos reprodutivos, ok? TDAH e os anos reprodutivos. Então, as flutuações hormonais definitivamente afetam os meus sintomas de TDAH. Eu já ouvi vários de vocês escrevendo isso aqui, eu botei aqui no meu texto. Essa fala está presente em muitas mulheres. E vocês aqui, vocês percebem isso? Que as flutuações hormonais definitivamente afetam os seus sintomas de TDAH? Eu sei que a maioria já falou assim, então vamos pular, vamos dar continuidade. Ou quem quiser, ou quem chegou atrasado aqui e não acompanhou desde o início. Então vamos. Então, assim, eu tive uma cliente, eu acho sempre interessante a gente relatar casos, porque ao ilustrar, vocês se identificam, né? Porque muitas vezes vocês ficam achando, né? Eu ouço falas assim, ah não, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho que superar sozinha, eu não tenho que buscar ajuda, não, eu vou conseguir fazer sozinha, e vocês realmente não conseguem ter esse movimento de compartilhar. Então eu tive uma cliente que ela relatou o seguinte: cerca de 3 dias antes de começar a minha menstruação, eu me sinto hiper desatenta e inquieta. É como se eu estivesse dirigindo por uma super estrada e, em vez de ir direto, eu viro para uma saída apenas para me encontrar em outra estrada com saídas igualmente interessantes. Então, ela literalmente, o que acontece com ela? Ela perde o foco, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue focar nas coisas, ela fica, como ela própria coloca, hiper desatenta, e ela não consegue fazer nada, ela literalmente paralisa. Então, isso 3 dias antes de começar a menstruação dela. E com o diagnóstico recente que ela teve de TDAH, aí sim, ela espera, lógico, que o especialista a ajude a controlar os sintomas, principalmente porque quando ela entrar no período da menopausa, que não é a menopausa, né? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, que a menopausa realmente não é o fim, é exatamente quando você já não menstrua por 1 ano, mas tem o período antecedente. Então, essa é a questão crucial de se preparar, né, de você ter consciência na realidade.
a finalidade dessa live é que vocês tenham consciência das fases pelas quais vocês vão passar e que o impacto, sim, dos hormônios numa mulher com TDAH está presente em todas as fases, em todas essas 4 fases que eu falei para vocês. Então, a necessidade de vocês realmente se cuidarem é mega importante. Então, os efeitos hormonais no TDAH nessa fase reprodutiva. Então, o ciclo menstrual médio, né, de uma mulher é de cerca de 28 dias, contando a partir do primeiro dia de menstruação. E durante durante as primeiras 2 semanas, conhecidas como fase folicular, os níveis de estrogênio aumentam continuamente, enquanto os níveis de progesterona eles se tornam mais baixos. E o que o estrogênio promove? O estrogênio, lembre-se que agora vocês, durante as primeiras 2 semanas, os níveis de estrogênio sobem e progesterona abaixa. O estrogênio, meus amores, promove a liberação de neurotransmissores de bem-estar, a serotonina e a dopamina no cérebro. Então, o estrogênio é perfeito, é maravilhoso, né? Vocês vão sentir bem-estar, vocês estão inundados com a dopamina, então vocês estão maravilhados. Não surpreendentemente, os estudos sugerem que as primeiras 2 semanas do ciclo são mais tranquilas para mulheres com TDAH do que as 2 semanas seguintes. Aí é que o bicho começa a pegar. Quando os níveis de progesterona começam a aumentar, eles aumentam exatamente nas 2 semanas seguintes. Então, durante a terceira e quarta semanas, que é chamada da fase lútea, a progesterona diminui os efeitos benéficos do estrogênio no cérebro. Essa é a crueldade dos hormônios. Então, o que redunda nisso? Acaba reduzindo a eficácia dos medicamentos estimulantes. Então, é bem provável, eu vejo isso na Tamara, eu percebo isso na Tamara, a questão do hormonal. A Tamara toma o Venvanse e ela vê diferença sim, porque ela já me falou. A Juliana pode até colocar aqui se ela já percebeu, se tem alguma mudança ou não durante o ciclo menstrual dela, enquanto ela toma o Venvanse, mas eu sei que a Tamara já reclamou sim. Então, lembre-se que o estrogênio é a maravilha. Ele promove a sensação de bem-estar. 2 semanas depois, o que aumenta? A progesterona. E aí isso impacta exatamente, elimina esse bem-estar que vocês têm e acaba impactando também o TDAH de vocês. Então, a doutora Quinn, esta médica, ela acredita que as mulheres com TDAH experimentam a síndrome pré-menstrual de forma mais aguda do que as mulheres que não têm TDAH. Infelizmente, vocês sofrem mais com a linda TPM. Então, o que ocorre nessa fase? Sentimentos de tristeza e a ansiedade geralmente pioram nas mulheres com TDAH durante esse período. E quais são as boas notícias? Que o tratamento do TDAH também pode melhorar os sintomas da TPM. E o que ela sugere? Ela, como médica, lógico que quando a gente toma um medicamento, eu também até sugiro, isso para os meus clientes, para as minhas clientes, quando elas não percebem, quando elas começam a usar o medicamento para o déficit de atenção, e isso foi uma dica que a Tamara deu, ela fez isso quando ela começou a tomar o Venvanse, isso foi muito importante em termos assim de feedback para a médica. O que ela fez? Ela fez um diário, a partir do momento que ela começou a tomar o Venvanse, registrando tudo o que ela sentia. Então a doutora Quinn, ela fala exatamente isso, que é a solução para você entender as suas questões, as suas flutuações de humor, os sintomas, tudo isso é registrar. Então, é fazer um registro dos seus sintomas de TDAH por 3 meses. Então, é pegar um caderninho, gente, e fazer um registro
dos sintomas por 3 meses, registrando quando eles ocorrem e pioram durante o ciclo menstrual. E tente identificar um padrão. Algumas mulheres têm problemas apenas 1 ou 2 dias por mês, uma semana antes do início da menstruação, ou os sintomas de TDAH de outras mulheres pioram por 10 dias ou mais durante a fase lútea. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês com relação a esse registro? Para facilitar a vida de vocês. Primeiro, crie logo esse registro. Você pode ir para o computador e botar exatamente um título: Registro dos meus sintomas de TDAH. Aí vocês vão colocar aqui, primeiro mês, aí cria, primeiro mês, bota todas as datas, de 1 a 30 ou de 1 a 31, faz isso em 3 folhas. E já deixa pronto, com um campo, com uma lacuna para vocês escreverem, já deixa isso pronto num local visível para você não esquecer de registrar, para você não esquecer de anotar, então já deixa isso pronto. É uma coisa simples de fazer no computador, você não precisa fazer uma mega... Ou você, se preferir, se for do caderninho, já escreve num caderno, pega 3 folhas e já deixa. Primeiro mês, tal, de 1 a 30. Segundo mês, tal, de 1 a 30. Terceiro mês, tal, de 1 a 30. Então, você já deixa isso pronto para fazer o seu registro. E quais são os efeitos hormonais no TDAH nesta fase? Então, peraí, já falei. Esses são os efeitos hormonais no TDAH, falei das soluções. E é muito interessante observar que a maioria das mulheres não entende o que acontece. Vocês reclamam, mas na realidade vocês não entendem o que está acontecendo. Então, essa dica ajuda você a entender como as flutuações hormonais afetam os seus sintomas de TDAH. Ao escrever o que você sente, você percebe o seu estado com mais precisão. Tipo, eu estou de volta hoje ao nevoeiro, parece assim que eu não enxergo nada, estou numa confusão mental. Ou então assim, gente, eu não consigo fazer nada. Aí você fica naquela prostração, mal consegue falar. Você fica assim parado, olhando para o nada, sentada no sofá, esperando que você tenha algum tipo de reação. Até a tua voz nem sai. Então, isso é exatamente essa percepção que você vai ter quando que isso acontece. E quando você perceber exatamente com exatidão essas flutuações, perceber quando os seus sintomas de TDAH estão graves, isso vai te ajudar em quê? Em ir mais devagar. Aí você vai entender que não adianta você querer forçar uma atividade, você se colocar uma faca no pescoço, eu tenho que fazer tal coisa, porque não sei o quê. Mas se você estiver nessa fase, gente, lembra daquela live que eu fiz com relação à compaixão, à autocompaixão? Então é vocês terem essa autocompaixão e estipularem para vocês, nesses períodos, coisas mais brandas, coisas que vocês consigam realizar de uma forma que vocês não se estressem mais ainda. Isso é aprender a gerenciar os sintomas do TDAH, ok? Minhas queridas, vocês estão gostando até agora? Levanta a mãozinha para quem está gostando, quem está prestando atenção, quem está conversando, para eu saber se está legal. Enquanto isso, eu só dou uma pausa assim na minha voz. A Marina, na TPM eu choro, dou risada, fico triste, alegre, prostrada, tudo no mesmo dia. É isso mesmo, Marina. É isso mesmo. Vocês têm uma flutuação de humor realmente inacreditável. Todas nós, mas é aquilo. Vocês têm mais. Então, sim, estamos gostando da live, muito bom. Então, vamos lá. Então, já entenderam, para fazer, recapitulando, fazer o registro durante 3 meses dos sintomas que você tem do TDAH, porque vocês vão aprender o que se passa com exatidão com vocês, ok? Então, uma vez que os seus comportamentos são decorrentes das alterações hormonais,
você poderá desenvolver estratégias para minimizar esses sintomas. Você, por exemplo, você poderá reduzir a cafeína, reduzir o açúcar na semana antes da menstruação e fazer exercícios regularmente. E eu tenho uma live, eu vou até buscar algum artigo, porque assim, lógico que existem 3 milhões de pesquisas, né? Eu sou associada ao CHAD, eu vou me associar agora ao AADD, que é ADDA, que é Association of Attention Deficit Disorder, exatamente porque tudo eu leio para poder trazer para vocês. Então, lógico que tudo se torna pesquisa, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa extrair. E na parte de alimentação, as alternativas que existem em termos de suplementos para TDAH, muitas vezes tudo é teste. O que faz bem para uma não vai fazer bem para outra, mas tudo é experimentar. É importante que vocês experimentem, vocês se permitem, permitir experimentar para ver o que funciona para vocês. Então, não existe realmente uma receita milagrosa para que vocês lidem com os sintomas do TDAH, porque uma coisa que funciona para a Daiane, uma coisa que funciona para a Marina vai não funcionar para a Juliana, não vai funcionar para a Mônica e assim por diante. Então, é importante que vocês experimentem. Cíntia, a Marina, minha psiquiatra antiga, me falou que um café forte serviria como a Ritalina em alguns momentos. Marina, olha, eu não sou médica, lógico que eu acho que uma pessoa especialista em TDAH, que de fato seja especialista em TDAH, e quando eu digo especialista, que realmente estude, porque muitas vezes pode ser um psiquiatra, mas ela não tem a especialidade como TDAH, mas a cafeína, muitas vezes, ela potencializa, sim, o uso do medicamento do TDAH, mas se supera o medicamento, ou qual vai ser o grau de efeito que um café forte vai agir no seu organismo, eu acho que isso também vai depender de pessoa para pessoa, como em tudo, entendeu? Tem pessoas que começam a tomar o Venvanse, 30 miligramas, não faz efeito nenhum, daí a necessidade de fazer o mapeamento dos resultados do Venvanse no organismo, e aí quando volta ao médico, ele tendo esse feedback, ele vai fazer o ajuste dessa dosagem. Então, não é a questão só do café, é o seu organismo. É como o seu organismo vai reagir, porque você pode entrar na questão, não vou tomar a Ritalina, só vou tomar café. E não vai ter o mesmo efeito, entendeu? Então, tudo é experimento, é você testar em você, porque cada uma aqui tem um organismo único e vai ter uma resposta única com certeza, entendeu? Então, fazer esses ajustes na alimentação, eliminando a cafeína, eliminando o açúcar. Para quem, tipo a Tamara, não pode... Às vezes, quando ela começa a comer açúcar à noite, dispara a hiperatividade dela. Gente, ela sai cantando pela cozinha. A Tamara, se puder fazer pirueta meia-noite, que ela desanda a falar e ela quer conversar, eu já estou morrendo de sono. Por quê? Aciona a hiperatividade dela. É uma graça, mas não dá, porque ela liga o motor dela, botou na tomada e vai embora. E ela não pode, literalmente, ela não pode comer açúcar. Ela já percebeu isso. E às vezes ela come porque ela é teimosa. Então, a medicação, ela pode ajudar, sim. Tomar um antidepressivo em dose baixa ou um medicamento ansiolítico. E, gente, isso é uma questão muito particular. Todos vocês aqui, eu acredito, a grande maioria, provavelmente, né, a probabilidade de terem um diagnóstico com TDAH que veio principalmente através de um estado de ansiedade ou da depressão é muito alto, porque isso é muito comum no TDAH da mulher quando é diagnosticado. Então, se entupir de remédio, eu acho muito importante o remédio para o TDAH. E fazer concomitantemente ao uso do medicamento a mudança do estilo de vida de vocês. Essa é a fase mais difícil que envolve mudanças de hábitos. Então, assim, isso é fundamental na vida de vocês, mudanças de hábitos. Não é, quando a gente fala assim, mudanças de hábitos, né? Não é tornar a sua vida chata,
mas é fazer exatamente os ajustes que serão benéficos para vocês, para que vocês tenham uma vida de qualidade, para que vocês não fiquem estressadas, para que vocês não fiquem sobrecarregadas. E não adianta você querer perdurar com um hábito ou com um comportamento que não te beneficia. Isso é escolha. Sempre falo isso para vocês. É escolha, você escolhendo qual o caminho que vai ser melhor para você. Então, a medicação pode ajudar sim, mas é não apenas, eu vou tomar um antidepressivo, eu vou tomar um ansiolítico, mas eu vou continuar dormindo às 3 da manhã. Eu vou continuar passando 2 horas antes de dormir pendurada no celular. Aí eu quero acordar cedo, eu quero me exercitar. Você não vai, simplesmente você não vai. Então, fazer essas mudanças é necessário, é um tratamento holístico, é a mudança em tudo na sua vida. Não é apenas tomar um medicamento e achar que isso vai curar, resolver todos os seus problemas, todos os desafios que vocês enfrentam. Não é assim. São as mudanças, principalmente nos hábitos e comportamentos. Eu não dei bronca, tá? Eu apenas amo vocês e falo realmente o que eu acho que é benéfico para vocês com todo o amor do mundo. Então, a medicação pode ajudar sim, né, como o antidepressivo, o ansiolítico, 1 ou 2 dias antes da menstruação. Ajuda sim muitas mulheres a controlar os altos e baixos emocionais. Outras acham que aumentar ligeiramente a medicação para TDAH ajuda também alguns dias antes e faz com que elas se sintam que estão no controle. Os anticoncepcionais orais melhoram os sintomas de TDAH em muitas mulheres, minimizando as flutuações hormonais. Aí é através da sua ginecologista, do seu ginecologista conversar. Então, fazer uso 3 semanas de pílulas formuladas apenas com estrogênio, seguidas por 1 semana apenas de progesterona, parecem ser especialmente úteis. Então, eu dei uma olhada aqui se existem medicamentos naturais. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que tudo é válido experimentar, como eu acabei de falar. Eu sou uma adepta de homeopatia. Então, quem tem homeopata, né, que já tem essa visão realmente do integral, vale a pena buscar. Mas se você não está vendo resultado, até porque a homeopatia é algo a longo prazo, não é algo imediato. Então, vale a pena tentar? Sim, vale a pena tentar tudo aquilo que você acredita que vai fazer bem para você. Você testa. Mas não é testar por 1 semana, por 2 semanas. É você pelo menos 3 meses testar, usar o medicamento, ver qual vai ser o efeito no seu organismo e funcionou? Maravilha, continue com ele. Não funcionou? É buscar outra alternativa. Não tem jeito. Aí chegar na conclusão, caramba, eu não quero tomar hormônio, não quero tomar estrogênio, não quero tomar progesterona, não quero tomar pílula anticoncepcional, mas é pensar o quanto você, utilizando, mesmo que seja por um curto período de tempo, quanto você vai se beneficiar. Porque às vezes eu sei, a gente fica numa encruzilhada, sim, numa saia justa danada, porque a gente não quer se entupir de remédios, mas às vezes é necessário, porque não temos alternativas. Então é parar para pensar e analisar, ver quais são os prós e os contras de tomar o medicamento ou deixar de tomar o medicamento. É botar literalmente na balança e tomar uma decisão. Então, eu vou dar o exemplo. Cadê? Eu vou agora para a terceira fase da mulher, que é quando ela vai parir, né? É TDAH e parto. Então é a história da Bárbara, que ela foi diagnosticada com TDAH aos 29 anos. E ela tomou medicamentos estimulantes por 1 ano antes de tentar engravidar. Aí, segundo ela abandonou a medicação para TDAH na casa dos 30, quando estava grávida e amamentando os seus 3 filhos.
E durante o primeiro mês de cada gravidez, ela percebeu que os sintomas de TDAH dela pioraram. Então, durante a segunda gravidez, ela teve 3 pequenos acidentes de carro, que segundo ela, eram tudo a culpa dela, no primeiro mês. Com o passar do tempo, os sintomas dela de TDAH melhoraram e ela se sentiu melhor enquanto ela amamentava os bebês dela. E agora, no presente momento, que ela está com cerca de 40 anos, com seus anos férteis para trás, a Bárbara toma Venvanse diariamente e diz que aumentar a dose nos dias anteriores à menstruação ajuda a controlar os sintomas de TDAH, que geralmente pioram nessa época. Então, quais são os efeitos hormonais no TDAH? Então, o que acontece? Praticamente todos os níveis hormonais mudam durante a gravidez, principalmente porque a placenta produz ela própria os hormônios e estimula outras glândulas, como as suprarrenais e a tireoide, a produzir mais hormônios também. Então, à medida que os níveis hormonais aumentam nos primeiros meses da gravidez, as futuras mamães com TDAH experimentam fadiga, alterações de humor e ansiedade. Mas, à medida que os níveis de estrogênio, lembram que o estrogênio é o do bem-estar, aumentam conforme a gravidez avança, muitas mulheres com TDAH dizem que se sentem muito melhor. Então, algumas pesquisas mostram que o transtorno do pânico melhora a cada trimestre da gravidez e recai após o parto. Isso é a doutora Quinn que fala. Então, é possível, segundo ela, que ocorra um padrão semelhante com o TDAH. Então, a Quinn, ela aponta que, embora não existam estudos mostrando que os sintomas de TDAH melhoram durante a gravidez, há evidências, através de evidências anedóticas, como ela coloca, de que sim, de que os sintomas de TDAH melhoram durante a gravidez. Então, ela, como uma médica, ela recebe várias cartas e resumos de casos de mulheres dizendo como elas se sentiram melhores durante a gravidez. Mas, infelizmente, como ela colocou aqui, não existem estudos mostrando que os sintomas de TDAH melhoram durante a gravidez, mas há evidências de que isso acontece, principalmente através do relato das mulheres e das cartas que ela recebe com certeza das pacientes. Então, nas semanas após o parto, os níveis hormonais caem. E embora essas quedas de hormônios possam levar a alterações de humor e a depressão pós-parto em todas as novas mães, as mulheres com TDAH podem ser mais propensas à depressão. Quais são as soluções? Conversar com seu médico para reavaliar o seu tratamento para TDAH durante a gravidez e quando você estiver amamentando. Então, por quê? Porque estudos mostram que alguns estimulantes usados para tratar o TDAH podem sim causar defeitos cardíacos e outros problemas no desenvolvimento de fetos. Então, eu sei que a maioria das mulheres, quando vai engravidar, acaba realmente para de tomar o Venvanse ou a Ritalina exatamente por causa dessas complicações. Então, as soluções é exatamente você conversar com o seu médico, falar a respeito das alterações. Vocês entendem o porquê ter o registro? Quando vocês têm um registro de todas as suas alterações hormonais, dos seus sintomas de TDAH, você chega e mostra para o seu médico, ó, isso aqui que acontece comigo, ó. Eu fiz um registro durante 3 meses, eu quero que o senhor analise aqui junto comigo o que acontece comigo e como é que eu vou resolver isso aqui através da sua ajuda, entendeu? Fica muito mais fácil, muito mais concreto. Eu falei outro dia, até ontem, com uma menina que eu estava conversando sobre a mentoria.
Você se torna advogada de si mesma. Você levanta a sua bandeira e fala, você não pode dizer que eu não estou sofrendo isso, porque está aqui, ó. Está registrado, eu linda aqui, eu anotei tudo bonitinho que aconteceu comigo durante 3 meses. Não diga que não aconteceu porque está aqui, tá? Então, isso é maravilhoso, deixar tudo realmente, literalmente anotado. Então, certos medicamentos, minhas queridas, certos medicamentos antidepressivos parecem ser seguros para tomar durante a gravidez e a amamentação, mas somente você e seu médico devem discutir todas as opções e determinar o que é melhor para você. Mas, além da medicação, claro, é importante obter ajuda durante a gravidez e após o nascimento da criança. Por quê? Porque, embora as mudanças hormonais possam melhorar os sintomas do TDAH, o estresse do trabalho, da própria gravidez, cuidar de outras pequenas em casa, de outras crianças pequenas que estão em casa e a ansiedade de se preparar para o novo bebê, podem contrabalançar quaisquer benefícios hormonais, entendeu? Então, é importante sim ter o suporte. Agora, nós estamos chegando na 4ª e última fase de uma mulher, que é o que eles chamam da grande mudança, né? A mudança que é literalmente a menopausa. Então, para finalizar, né, de repente chega a grande mudança na vida de uma mulher, a menopausa. Tudo muda. Você se sente mais ansiosa praticamente o tempo todo, se sente mais cansada, desorganizada, sem foco, e é comum não conseguir pensar com clareza. Claro, voltemos a falar aqui, vou voltar a falar. Cada mulher vai ter uma resposta nessa fase, vai ter sintomas mais exacerbados ou menos exacerbados. Você pode identificar determinadas coisas em você que a sua mãe não teve. Então, isso vai variar, sim, de mulher para mulher, né? Parece a propaganda da Marisa. Então, tudo isso vai... Estou querendo rir aqui. Não posso perder o foco. Tudo isso vai variar, claro, de mulher para mulher. Então, é provável que você saiba que existe, sim, a terapia de reposição de estrogênio, a terapia de hormônios, e de que os seus sintomas poderão melhorar, mas pode ser também que você ainda lute contra a desorganização e a ansiedade, mesmo que você faça essa reposição hormonal. E os médicos acabam prescrevendo antidepressivos e também não ajudam. Então, eu estou falando dessa fase da menopausa. E isso acontece muitas vezes com as mulheres que descobrem nessa fase, tardiamente, que tem TDAH. Então, quando entra na menopausa, que tudo muda, né? Você fica mais ansiosa, você fica mais cansada, se sente mais desorganizada, você perde o foco, você não tem vontade de fazer nada, você não consegue pensar com clareza. Essa é a menopausa na vida de uma mulher. Aí você vai para a terapia para repor os hormônios, mas você continua com ansiedade, você continua desorganizada e vai o médico, prescreve o antidepressivo e continua não ajudando nada. Aí, nessa investigação, caramba, não está nada ajudando. Esta mulher que chegou na menopausa descobre que tem TDAH. Então, isso também acontece. E quando tomam o medicamento específico para o TDAH, o que acontece? Ela melhora. Os sintomas melhoram, né? Ela passa a ter mais foco, ela consegue enxergar. O pensamento dela fica mais claro e ela muitas vezes consegue entrar em ação. Então, quando a mulher descobre nessa fase o seu TDAH e toma o medicamento, essa melhora é dramática, ela é considerável na vida de uma mulher. Então, vou contar outra história para ilustrar exatamente essa questão que a mulher descobre tardiamente o seu TDAH e o quanto ela se beneficia quando ela toma o medicamento adequado para o TDAH. Que é a história da Pilar, que há 5 anos
o médico diagnosticou o TDAH e prescreveu a Ritalina. E ela diz, a melhora foi absurda. O meu pensamento ficou mais claro, a minha ansiedade diminuiu e tudo começou a fazer sentido. A Pilar também, ela precisou da terapia de reposição hormonal, que foi uma combinação de estrogênio e uma pequena quantidade de testosterona. E a Ritalina 2 vezes ao dia para controlar os seus sintomas de TDAH. Então, claro, minhas queridas TDAHzinhas, que a mudança não se resume, como eu falei para vocês, em tomar só o medicamento. Então, vocês querem saber mais o que ela aprendeu? Ela aprendeu estratégias comportamentais para ajudá-la a se manter mais organizada, a se lembrar das coisas. Então, assim, ela criou estratégias como colocar uma cestinha perto da porta ou uma caixinha onde ela guarda o celular, ela guarda os óculos dela, todos os pertences que ela usa todo santo dia e que geralmente ela esquece. Então, ela buscou uma estratégia, mudou um hábito, mudou um comportamento para driblar essas questões. Então, ela também aprendeu a delegar e aceitar o fato de que ela não pode fazer tudo. Então, quando eu digo para vocês que é ter o suporte, isso é muito importante. Então, hoje ela conta com a ajuda do marido, que cuida das finanças, e dos 2 filhos que ela tem de 23 e 14 anos, que fazem as tarefas para ajudar a manter a casa funcionando, organizada, para que ela possa também se concentrar no trabalho dela e principalmente fazer as coisas que ela gosta, que é cozinhar. E quais são os efeitos hormonais nesta fase? Quais são os efeitos hormonais no TDAH nesta fase? Então, na menopausa, que a idade média para a mulher entrar na menopausa é de 51 anos, os níveis de estrogênio caem cerca de 65%. Então, o estrogênio, que é esse hormônio que promove o bem-estar, ele cai absurdamente e cair cerca de 65%. É uma diminuição gradual que começa 10 ou mais anos antes da menopausa, conhecida como perimenopausa. E a perda de estrogênio leva a uma diminuição dos níveis de serotonina e dopamina no cérebro. Então, as mulheres na perimenopausa relatam mau humor, tristeza, irritabilidade, fadiga, pensamentos confusos e lapsos de memória. E isso pode sim ficar mais pronunciado nas mulheres com TDAH. Então, como já é um cérebro que, na verdade, tem menos energia cognitiva para começar, pode ser especialmente difícil para as mulheres com TDAH, neste momento da vida, se concentrarem e tomarem boas decisões. E quais são as soluções? Lógico que o medicamento entra, os anticoncepcionais orais, tomados durante a perimenopausa, podem estabilizar os níveis hormonais e melhorar a função cerebral. E também recomendam os médicos a terapia de reposição hormonal, pelo menos durante os primeiros anos após a menopausa. E estudos têm mostrado que mulheres que recebem a terapia de reposição hormonal têm melhor desempenho em testes cognitivos, bem como em testes de memória e habilidades de raciocínio. Então, para muitas mulheres, segundo a doutora Quinn, o melhor curso, a melhor modalidade de tratamento é o estrogênio sozinho, por 3 a 4 meses, seguido por 10 dias de progesterona. E como no caso da Pilar, combinar a terapia de reposição hormonal com a medicação para TDAH geralmente melhora os sintomas de TDAH de forma mais eficaz. Então, o que é importante em todas as fases da vida de vocês? Manter os sintomas de TDAH sob controle. Por quê? Porque isso pode significar a qualidade de vida que vocês vão ter até o final desta 4ª fase. Isso é muito importante. Então, é trabalhar
com vários profissionais, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um clínico, né, seja o seu ginecologista, vocês literalmente não abandonarem, não deixarem realmente de cuidar de vocês em todas as fases da vida de vocês. Eduque-se, claro, sobre o TDAH e o que está acontecendo com o seu corpo. Principalmente, vocês terem uma percepção dos sintomas durante essas fases, aliás, ao longo da vida de vocês, até vocês chegarem à grande mudança que é a menopausa. Então, mantenha a lista de medicamentos, registre os sintomas de vocês e, acima de tudo, aceite sim a ajuda dos profissionais. Ok? Eu sei que foi uma aula extensa, né? Foi muita informação para vocês, mas que vocês possam ter aprendido bastante sobre essas 4 fases da vida de vocês, que é a puberdade, né? É a fase reprodutiva, é a fase onde vocês geram um filho, né? A fase da gravidez e a fase da menopausa. Então, há o impacto, sim, dos hormônios em todas essas fases na vida de uma mulher com TDAH, com certeza existe. Então, quem ficou aqui até o final, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui na live de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham esclarecido mais, tenham tido mais clareza a respeito dessas situações. E deixa eu dar uma olhadinha aqui só para poder responder os comentários de vocês. Fala, please, sobre tomar uma cerveja ou vinho finais de semana, mesmo que vez ou outra. É só piorar? Depende. Eu acredito que a melhor maneira, Estelares, é você realmente conversar com o médico. Porque tudo vai depender do grau dos sintomas, o quanto impactante na sua vida. E se você realmente fazer as escolhas, entendeu? O que é mais interessante em termos de escolha para você. Deixa eu ver aqui, que delícia. Para mim é muito difícil ter uma rotina. Melhora quando morre. Ô, Rose! A Marina, eu me sinto muito mal por não conseguir ser organizada na minha vida em geral e na TPM fico pior. Como dizem, morre que sara. Criei estratégias sem saber que tinha TDAH, ainda bem que sou sagitariana com TDAH, porque aí levo com humor. Valeu, Estela, só o humor salva. Ixi, lascou, deve estar abaixo de 0. Ai, gente, vocês são umas gracinhas. Obrigado por nos abraçar com seu conteúdo, vou ver completo, amei, sou sua fã. Live maravilhosa, obrigado por você, maravilhosa. Priscila Cavalcante também está no grupo. A Marina. Que mais? Então, gente, o que eu vou falar? Djane, saudades, minha linda de Deus. Ô, Djane, saudades de vocês. A Marina, Cíntia está cumprindo uma missão maravilhosa de nos ajudar. É verdade, Marina, é uma missão. Você sabe o quanto eu amo vocês, o quanto eu quero ver vocês felizes. Vocês conquistarem realmente o que vocês desejam conquistar e o que vocês merecem. Às vezes são tantas coisas simples que vocês desejam, mas isso para mim realmente é muito importante. E o que eu vou oferecer para vocês? O que eu estou oferecendo para vocês? Quem viu o último post, né, que eu coloquei, sem ser esse da live, eu estou lançando uma mentoria em grupo agora para mulheres com TDAH que querem dar um start para aprender a gerenciar os seus sintomas de TDAH. Essa mentoria, graças a Deus, só tem 5 vagas restantes, graças a Deus, desde que eu lancei, desde que eu chamei todas as meninas, quem me mandou direct, eu entrei em contato com cada uma, eu liguei para saber as dificuldades de vocês, para conhecer vocês e para oferecer, sim, essa mentoria, porque a minha proposta é ajudar o maior número de mulheres. Essa é a minha proposta de estar aqui. Então, eu não faço só a minha mentoria individual, que eu já fazia, e consegui agora exatamente lançar a mentoria em grupo para alcançar mais mulheres. Então, eu estou finalizando a pré-venda dessa mentoria,
onde restam apenas 5 vagas. O início da mentoria vai ser agora 19 de maio, é uma quarta-feira, às 19h30. Então, quem tiver interesse, fala, gente, eu preciso estar nessa mentoria, eu quero dar o start, eu quero aprender a gerenciar os meus sintomas de TDAH, entra em contato comigo, já deixa o seu WhatsApp para eu entrar em contato, marcar uma conversa para eu poder explicar, para eu conhecer você e assim você fazer parte dessa primeira turma de mentoria para mulheres em grupo, mulheres com TDAH, que vai ser em grupo, ok? Então, meus amores, que vocês tenham uma excelente quinta-feira, final de quinta-feira, um excelente final de semana. Se cuidem, por favor, continuem se cuidando, colocando máscara, distanciamento social, nada de aglomeração, mesmo que seja Dia das Mães, por favor, se cuidem. Amo vocês, até a próxima quinta-feira, fiquem com Deus e quem quiser fazer parte dessa mentoria, manda um direct para mim. Beijo no coração de vocês, amo vocês e boa noite.